Setor policial de hoje falando sobre o caso do popular Fanta. O João Carlos Gomes do Fanta, que morreu nesta semana quando vinha da Barra de Superagui, pilotando uma voadeira. Ele caiu no mar ali próximo à comunidade Ilha de Guapicum e o corpo dele foi encontrado no dia seguinte. O corpo dele foi trazido para a cidade de Paranaguá. E houve uma demora muito grande por parte do IML para a questão do recolhimento do corpo. O corpo do seu João Carlos Gomes, do Fanta, ficou aproximadamente 2 horas ali em via pública, aguardando pela chegada do Instituto Médico Legal. Nós já trouxemos esta situação no programa de ontem. Muita gente, principalmente parentes, amigos, inconformados com a demora, teceram críticas graves contra o IML. Mas nós ontem resolvemos procurar o Instituto Médico Legal para saber deles o que de fato aconteceu. Deixa eu trazer mais uma vez aqui o Eloir Rosa, que esteve ontem pela manhã já no IML de Paranaguá, na sede do IML, e foi agendado para a tarde de ontem uma entrevista lá com o chefe da Unidade de Execução Técnico-Científica de Paranaguá. É isso, né, Eloir? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, Marcos. Isso mesmo, a gente agendou lá então essa entrevista com o senhor Weberson Mendes, né, chefe da unidade de execução ali técnica científica de Paranaguá ali, e do IML, né? E ele explicou para a gente, né, o que de fato aconteceu ali, né, o porquê dessa demora aí do recolhimento do corpo do senhor João Carlos Fanta, né? Pois é, não nos cabe apontar o dedo, nem julgar e nem condenar ninguém, né? Então, como não sabemos o que de fato aconteceu, não é uma coisa comum. A sede do IML em Paranaguá fica próxima aqui ao centro, é bem pertinho. Agora, por que levaram 2 horas para atender essa ocorrência? Como a gente não sabia o que aconteceu, nós fomos atrás então, tá? Jornalismo para mim é isso aí. Antes de criticar, vamos buscar a verdade. E nós conversamos lá, nós que eu digo o Eloir. O Eloir conversou com o Dr. Weberson Mendes de Lima, chefe da Unidade de Execução Técnico-Científica de Paranaguá. Ele falou com exclusividade para o nosso jornalismo sobre a questão da demora para recolher o corpo do seu João Carlos Gomes. Você acompanha comigo agora no rádio e também na internet o que disse lá o Weberson Mendes de Lima. Pode rodar, José, por favor. Boa tarde a todos. Então, eu sou o Weberson, sou responsável aqui pela unidade da Polícia Científica de Paranaguá. Então, hoje a Unidade de Execução Técnico-Científica de Paranaguá é o antigo IML, né, o Instituto Médico Legal, e o Instituto de Criminalística. Sobre esse caso específico, o que aconteceu? Hoje nós somos uma equipe única de atendimento no plantão. Então, no plantão nós temos um perito criminal e um agente de remoção, técnico de perícia, que hoje quem nos ajuda são os CEMEIs. Então, é uma equipe única e essa equipe estava em atendimento. Ela estava em atendimento de um suicídio que teria ocorrido em Antonina, na região rural de Antonina. Então, essa equipe estava em deslocamento, estava nesse atendimento. Nós recebemos esse acionamento, então o acionamento inicial ele veio pelo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros ele fez o acionamento através do nosso rádio. Então, nós temos uma equipe específica para fazer o recebimento desses acionamentos, que fica lá em Curitiba, que é o nosso SECOMP. Então, a equipe ela recebeu esse atendimento, bem como o acionamento da Polícia Civil, e nós iniciamos o deslocamento. Nesse meio tempo, foi passado para a gente que o deslocamento seria para o embarque da Ilha do Mel, só que a princípio, o que foi passado para a nossa equipe é que seria em Pontal do Paraná. Isso foi um dos motivos também que deu esse gapzinho no atendimento, porque inicialmente a equipe que estava em Antonina foi para Pontal do Paraná e em seguida, só que quando chegou lá, que percebeu que havia esse erro de comunicação, que a gente se deslocou para Paranaguá. O que é importante a gente entender é que existe toda uma cadeia no processo de acionamento. Sempre que você visualizar, sempre que se deparar com uma situação nesse sentido, de você visualizar um cadáver ou alguma coisa nesse sentido, o importante é ligar o 190. A Polícia Militar ela vai ser o primeiro agente público, né,
o primeiro agente de segurança pública a chegar no local, eles vão identificar, vão separar, vão isolar o local de um possível crime que será investigado, e a partir daí que a Polícia Militar, nesse caso o Corpo de Bombeiros, vão fazer o acionamento das demais equipes, da Polícia Judiciária, no caso da Polícia Civil, e da Criminalística e do Instituto Médico Legal, que é a Polícia Científica. Então, o isolamento ele é importante para que os elementos que aconteceram, os elementos daquela ocorrência não se percam. Por isso que é feito esse isolamento e que as pessoas não podem se aproximar. É importante que esse isolamento ele fique fixo, né? No sentido de que o local ele seja preservado para a equipe da criminalística consiga coletar aí as evidências, os vestígios que teriam relação com aquela ocorrência, com aquele ocorrido. A gente entende que existe um apelo emocional, principalmente por conta da família e etc., mas é importante que esse isolamento do local de crime ele seja preservado, né? O isolamento ele é muito importante para se de fato aquela ocorrência está relacionado com algum outro evento, é a equipe da Polícia Civil junto com a equipe da Polícia Científica que vão conseguir identificar o que teria de fato acontecido naquela ocorrência, por isso que é tão importante o isolamento. Tá. E nesse caso, então, do recolhimento do corpo do seu João, né, seu João Carlos Gomes, o Fanta, houve então um erro de comunicação aí, não se sabe da onde ainda, né, que repassaram esse comunicado do deslocamento aí, né? Isso, na verdade foi uma junção de dois fatores, né? Uhum. Foi o fato da nossa equipe já estar no atendimento e essa falha de comunicação que a gente está verificando aqui internamente, o que poderia, aonde que de fato aconteceu. Mas não foi só esse o problema, né? A demora também foi por conta do deslocamento, que a equipe já estava na rua fazendo um outro atendimento. Eberson Mendes de Lima, chefe da Unidade de Execução Técnico-Científica de Paranaguá. Eu acho que ficou bem claro aí o porquê desta demora em recolher o corpo lá do Fanta, né, do seu João Carlos Gomes. Então, ele disse aqui no vídeo que fez com exclusividade para o jornalismo da Litoral Sul que houve duas situações, que eles são uma equipe única que atende o litoral e no momento do chamado eles estavam atendendo a uma ocorrência na área rural de Antonina, a princípio, segundo ele, um suicídio. E depois a falha de comunicação dando conta que o corpo que seria recolhido estaria no terminal de embarque da Ilha do Mel em Pontal do Sul. Então para lá que a equipe foi. Então houve esta falha de comunicação, o corpo já estava em Paranaguá e o porquê então desta demora aí, explicado aí pelo Dr. Eberson. Então é importante trazermos o outro lado da moeda antes de ficarmos aí, né, criticando o trabalho deles. A gente sabe que eles trabalham com muito afinco, com muita dedicação e com muita responsabilidade. O que não falta para eles lá é trabalho aqui no litoral do Paraná nos últimos tempos. Então, muito obrigado lá, Dr. Eberson Mendes de Lima, chefe da Unidade de Execução Técnico-Científica de Paranaguá, pelos esclarecimentos aqui. Muito obrigado. Eloíra. Oi. A você também, Eloíra. Obrigado por estar lá, né, colhendo essas informações. É importante deixar bem claro para a população o que de fato aconteceu, né, Eloíra? Exatamente. E lembrando também que o Instituto Médico Legal, né, e a Polícia Científica não trabalha só com recolhimentos de corpos e óbitos. Trabalha com exames também, violência sexual, violência doméstica. Então, é realizado vários exames diariamente também, né, Marcos? Pois é, equipe única de plantão, às vezes não dá para atender tudo ao mesmo tempo, né?